Olá, pessoal, voltamos. Dessa vez com mais um assunto, né? Nós trazemos em anatomia e fisiologia agora a estrutura e a fisiologia das células e também os líquidos intra e extracelulares. Eu trouxe uma definição para vocês de Ross, que ele traz como a célula é a menor unidade estrutural e funcional dos organismos. Elas constituem os tecidos, os órgãos e são capazes de exercer funções básicas da vida, como metabolismo, produção de energia e também reprodução. E aí o que é interessante, né? As células, elas são a menor unidade estrutural e funcional dos organismos. Um conjunto de células, ela vai constituir um tecido, um conjunto de tecidos vai constituir um órgão e um conjunto de órgãos vai constituir um sistema. Então, elas são capazes de exercer todas as funções que são inerentes à manutenção da nossa vida. E esse assunto ele não vai ser muito desconhecido para vocês. Nós já estudamos isso, eu acredito que vocês vão lembrar lá no nosso ensino fundamental em ciências, onde nós estudamos todas essas organelas citoplasmáticas, todas as funcionalidades dos seres pluricelulares, unicelulares, e a gente vai só relembrar um pouquinho desse contexto, tá? A célula, ela é fundamental para o funcionamento de todos os organismos vivos da Terra. Elas podem ser pluricelulares, né, como somos nós, seres humanos, e elas podem ser também unicelulares, e o nome já diz, né, uma única célula, que, por exemplo, são as bactérias. Essa imagem aqui, por exemplo, essa imagem vermelha, né, que tem esse flagelozinho aqui, ó, no final, ela traz exatamente isso. Ela traz uma célula unicelular, uma bactéria, que é formada por uma única célula. E aqui é um exemplo de uma célula humana, uma célula nossa, que tem diversas organelas citoplasmáticas, né, cada uma com uma responsabilidade dentro da célula, e que em conjuntos e em diferenciação elas vão formar tecidos, órgãos e tudo que nós somos, na verdade. É a unidade de base que forma tudo. Essas células elas são formadas em si por membrana plasmática, citoplasma e também núcleo, como observa aqui nessa primeira imagem, tá? Essa membrana plasmática é essa parte que circunda essa célula. Essa região do meio é composta pelo nosso citoplasma e essa bolinha vermelha aqui está representando o núcleo. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas, tá? Vamos iniciar pela membrana citoplasmática. A membrana plasmática ou citoplasmática ela é uma espécie de tecido muito fino, delgadíssimo. E a palavra delgado ó, vem daí de fino. Por isso que nós temos o intestino chamado grosso e o intestino chamado delgado. Só para fazer uma associação aqui para vocês. Então, essa membrana plasmática é um tecido muito delgado, muito fino, que delimita o formato e o tamanho da célula e também controla todas as substâncias que poderão entrar e que deverão sair. Nada entra ou sai da célula sem a autorização da nossa membrana plasmática. Ela também é uma estrutura muito flexível, tá? Porém, o fato dela ser flexível não significa que ela não seja resistente, muito pelo contrário. Essa membrana ela é bastante resistente e isso permite que a célula troque de tamanho na osmose. E o que é essa osmose? É quando essa célula ela passa de um meio para outro, tá? E aí ela consegue fazer isso porque essa membrana ela é muito flexível e permite essa passagem, essa comunicação. Elas são compostas, né, por diversos componentes químicos. Em abundância, nós temos fosfolipídios, colesterol, proteínas. É por isso que, às vezes, essa membrana ela é chamada diz, na verdade, que ela tem uma constituição lipoproteica. Por que lipoproteica? Porque ela é composta de fosfolipídios e também de proteínas, tá? Além da membrana plasmática, nós temos agora o citoplasma. Esse citoplasma, ele é composto por um líquido
um líquido viscoso, na verdade, ele é fluido, mas ele também é viscoso. E é nesse citoplasma que vão se encontrar todas as nossas organelas citoplasmáticas. Então, o slide demorou um pouquinho para aparecer, mas ó, é a parte situada no interior da nossa célula. A composição é fluida, homogênea, mas é viscosa, como se fosse a clara de um ovo, na verdade. Essa substância é chamada de citosol e ela contém bolsas e canais membranosos e também as organelas citoplasmáticas. Quem é que nunca fez uma atividade de ciências que foi necessário desenhar essas organelas ou fazer uma maquete dessas organelas? Então, a gente viu muito isso lá no nosso ensino fundamental. E falando um pouquinho dessas organelas, meninos, elas têm diversas funções, né, dentro da nossa célula, as organelas citoplasmáticas, e cada uma vai desempenhar um papel importante dentro dessa célula. Por exemplo, as mitocôndrias, elas são responsáveis por fornecer energia para a célula. As peroxissomos, eles também atuam nessa produção junto com as mitocôndrias, auxiliam ela. Os lisossomos, outra organela citoplasmática, ele atua na digestão celular. Nós temos também os centríolos, que eles são responsáveis pela divisão dessas células. E tudo isso, gente, é a nível intercelular, intracelular, dentro das células. Os ribossomos, eles vão produzir proteínas para essas células. Os retículos endoplasmáticos, que eles podem ser lisos ou rugosos, eles vão participar de processamentos e também de transporte de moléculas, enquanto o complexo de Golgi também vai atuar na questão de transporte, né, de moléculas e também de modificações e distribuições dentro dessa célula. E essa célula, ela pode ser eucarionte ou ela pode ser procarionte. Quando uma célula ela vai receber essa nomenclatura de eucarionte? Quando ela for mais complexa. E um exemplo é os animais, as plantas, os fungos, os protistas. E eles vão se encontrar mergulhados, né, no citoplasma e também em organelas citoplasmáticas. Porém, isso não ocorre nas células que são chamadas de procariontes, elas são células mais simples. E um exemplo também são as bactérias. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu sei que são muitas informações, muitas palavras difíceis, mas é muito para nível de conhecimento de fato, para a gente saber que essas estruturas existem e que elas desempenham funções de acordo com agrupamentos. Essas células se agrupam, elas formam tecidos, na verdade. Esses tecidos vão constituir órgãos que vão constituir os nossos sistemas. Então, é importante para a gente saber como essas unidades funcionais, como elas funcionam, como elas se subdividem, quais são as funcionalidades específicas de todas as partes delas, tá? Por isso que a gente passa um pouquinho por esse contexto. A gente para um minutinho nesse contexto celular para relembrar todas essas estruturas. O núcleo ele vai ser a parte mais importante da célula, tal qual para o nosso corpo seria o nosso cérebro. Ele também é o centro de comando e ele está presente apenas em células eucariontes, que são aquelas células mais complexas que estão presentes nos animais, nas plantas, nos fungos. E esse núcleo ele vai enviar comandos à célula e ele também é responsável por proteger o nosso DNA, né? E esse DNA é o material que nos permite sermos singulares, ser quem somos. E esse núcleo é responsável por guardar esse material. Então, saindo um pouquinho desse contexto da célula propriamente dita, eu vou entrar agora nessa questão de líquidos e de meio extra e intracelular. E o nome ele já diz tudo, né, pessoal? O que é intracelular, ele está dentro da célula, e o que é extracelular, ele está no meio fora da célula. Então, algo intracelular
Citosol. Ele não está lá dentro da célula, não é o composto do citoplasma, onde ficam todas as organelas citoplasmáticas? Então, ele é um líquido intracelular, ele está dentro da nossa célula. Já um líquido extracelular é tudo que está fora. Então, o que pode ser, por exemplo? Podem ser os líquidos que banham os tecidos, líquido intersticial, sangue, linfa. E qual é a estrutura responsável por diferenciar esses dois meios, por não permitir que eles se misturem? É a membrana plasmática, é ela quem delimita, é ela que com a estrutura própria consegue fazer com que essas duas composições elas se mantenham distintas e também em equilíbrio. Algo interessante para trazer para a gente a nível de conhecimento, é importante salientar que, como são meios diferentes, eles possuem composições diferentes. Tendo composições diferentes, alguns íons eles estão em maior quantidade no meio intra do que no meio extracelular, como é o caso, por exemplo, do sódio e do potássio. O sódio ele está em maior abundância, em maior concentração fora da célula, enquanto o potássio, a maior concentração dele é intracelular, é dentro da célula, tá bom? Por quê? Porque são estruturas que têm composições diferentes e têm afinidades por íons diferentes também. Agora finalizamos esse contexto de célula, tá vendo como foi rápido? A partir de tudo que foi exposto, eu tenho uma proposta de atividades para vocês. Eu vou deixar essa atividade também exposta para vocês não precisarem acessar a aula, para terem acesso a ela. Então, eu quero que vocês escolham um dos sistemas orgânicos que nós vimos aqui. Hoje, especificamente, eu trouxe a aula celular para vocês, né? Estrutura e fisiologia da célula. Mas anteriormente, nós vimos todos os sistemas. Sistema digestório, tegumentar. Nós temos o esquelético, muscular, nervoso, urinário, genitor. Então, vocês vão escolher um de todos, um só, tá? De todos esses sistemas que nós vimos e vai discorrer sobre ele, tá? O que é discorrer? Falar sobre. O que que eu quero? A anatomia desse sistema, né? Ele é composto pelo quê? Né? O que é que tem nesse sistema? Se ele é um sistema, ele é um conjunto de órgãos. Que órgãos são esses, né? A fisiologia. O que é a fisiologia? Função. Então, o que é que esses órgãos fazem? O que é que onde esse sistema atua? Então, eu quero um pouquinho disso também. E quais são as principais patologias que acometem esse sistema? Comumente, o que é que esse sistema mais apresenta de patologia? Então, vamos discorrer sobre isso. O prazo dessa atividade é para 21/9. A entrega é via e-mail e também é individual, tá bom? E aí eu quero frisar com vocês a responsabilidade no cumprimento dos nossos prazos. Qualquer particularidade, eventualidade, vocês podem entrar em contato comigo, através desse e-mail, mas de antemão é preciso que vocês tripliquem, né, essa responsabilidade e essa atenção contra os prazos de entrega. Principalmente, pessoal, porque estando em uma atividade à distância, né, vivenciando esse contexto de aula à distância, isso vai exigir um gerenciamento de tempo de vocês, um gerenciamento, né, de conteúdos, de estudo, um pouco maior do que nas aulas presenciais. Então, eu conto com vocês, tá? E para finalizar a nossa noite, se vocês quiserem, que eu tenho certeza que vão querer, dar uma olhadinha no nosso próximo assunto, é o tecido epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso. É um tema bem interessante, vamos ver bastante histologia, né, nesses conteúdos. Vou trazer várias imagens legais para a gente discorrer um pouquinho sobre esses tecidos e as funções e os formatos, tá bom? E trouxe também para nível de reflexão para ficar para vocês uma frase que eu gosto muito, né, que é de James Cameron, e ela diz o seguinte: se você traçar metas absurdamente altas e falhar,
seu fracasso será muito melhor que o sucesso de todos. Então, que os nossos sonhos eles não sejam pequenos, que eles sejam grandes, tá? Que tudo que vocês almejam, de fato, eles sejam alcançados e que boa parte, né, dessas concretizações, elas dependem muito da gente, da nossa força de vontade, da nossa disciplina e do quanto nós queremos aquele determinado objetivo, tá bom? Meu e-mail é vanillecamposenf@outlook.com e aí o meu é Vanille se escreve com LY no final. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, eu estou à disposição e bons estudos para todos, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!